Então, alunos, vamos entrar então nas aulas 11 e 12. Nós vamos fazer as duas aulas para fechar o setor A. Agora nós vamos assistir a um vídeo sobre a vida de Arquimedes. É um desenho animado. Arquimedes Siracusa foi um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Embora poucos detalhes de sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da antiguidade. Ele foi quem descobriu o empuxo e a hidrostática. Vamos ao desenho. Siracusa, na Sicília, estava ocupada pelos gregos havia décadas. No século III antes da nossa era, já se tornara uma cidade rica e poderosa, com 500 mil de habitantes. Olá, meus pais. Filho! Arquimedes, eu estava tão preocupada. Não tinhas de ficar preocupada. Alexandria é uma cidade segura. E eu estive a estudar com Euclides, o maior matemático do mundo. Estudaste bastante. Acho que sim. Euclides ficou satisfeito comigo e eu tive uma ideia para resolver a quadratura do círculo. O quê? A quadratura do círculo? O quebra-cabeças de todos os sábios? Não pode ser. Tu vais ver, pai. Entretanto, vou apresentar-te ao rei Hierão. Poderá ser-te útil? Fídias, astrónomo do palácio, e o seu filho Arquimedes pedem uma audiência à vossa majestade. Podem entrar! Então, Fídias, o teu filho Arquimedes voltou de Alexandria? Sim, majestade, onde muito aprendeu. E era preciso ir tão longe para aprender? Não teremos em Siracusa sábios suficientes? Temos, majestade, mas o maior de todos, Euclides, ensina em Alexandria. Então, Arquimedes, vais poder mostrar o teu saber. Aproxima-te. O meu Orives fez-me esta coroa toda em ouro, pelo menos é o que ele diz. Mas desconfio que ele me enganou. Desconfio que ele usou no interior da coroa um metal menos nobre, menos custoso. Agora diz-me, será possível sabê-lo sem destruir a coroa? Não é possível, majestade. Teria de se partir a coroa. E era uma pena partir uma coroa tão linda. Eu não pedi a tua opinião, Nabotos. Pergunto-me até se não estarás feito com o outro. Então, Arquimedes, mostra-nos o teu saber. Vou tentar, mas preciso de algum tempo, majestade. Chega-te um dia ou precisas de 2? 2 dias devem chegar, majestade. Estás em apuros, meu filho. O que vais fazer? É preciso calcular o volume da coroa. Depois, pesando-a, podemos verificar se o seu peso corresponde ao do ouro, que é um metal pesado. Calcular o volume? Oh, estás a brincar. A coroa tem uma forma demasiado complexa. É impossível. Vou pensar no problema, pai. Entretanto, anda. Vamos aos banhos para descontrair. Ouve lá, o que é que estás a fazer, Arquimedes? Eureka! Encontrei! Eureka! Eureka! O que é que se passa? Por que é que ele se foi embora? O banho estava muito quente. Não faço ideia. Saiu a gritar: Eureka! Encontrei! Mas o que não sei. Não encontrou nada? Eu lavei bem a banheira. Eureka! Já não há respeito. Quem é aquele? A correr tudo nu pela rua não pode ser. É Arquimedes, o filho de Fídias. Não bate bem? Então, Arquimedes, a coroa é de ouro puro? Claro que sim. Derreti 60 moedas de ouro para a fazer. Peça para trazerem 60 moedas de ouro, majestade. Cuidado! As minhas sandálias! Vou constipar-me! Pesa a coroa.
menos o peso do seu volume de água, que transbordou. Veja. Traga umas moedas de ouro. 1, 2, 52, 53, 54. O peso das 54 moedas de ouro é igual ao peso da coroa, mas o nível de água não subiu até acima. Por isso, as moedas de ouro ocupam menos volume do que a coroa. Por isso, a coroa não é feita apenas de ouro. Contém também outro metal mais leve. Sim. Tens a certeza? Oh, sim, majestade. Ele está enganado! A coroa foi feita com 60 moedas de ouro puro! Nós pesámos-la! Se o peso for o mesmo, mas a densidade for diferente, então é porque a coroa contém outro metal mais leve. Espera. Assim vão perceber melhor. Como veem, o peso é o mesmo, mas a almofada é maior. É feita de um material menos denso do que o ouro. Juro-vos, majestade, sou um homem honesto. Nunca ousaria fazer nada que... Há uma maneira de verificar. Qual? Traz-me um martelo. Cuidado, Arquimedes. É bom que tenhas a certeza. Se a coroa for de ouro puro e tu a destruíres... Nesse caso, majestade, a minha mão será cortada. Prendam-no! E tu, Nabotoso, és vigarista ou incompetente? E quero-te fora daqui! Vai-te embora! Desaparece! Estás despedido! Mas, senhor, eu não sabia! Desaparece antes que eu perca a paciência! Sim, senhor! Tu sabes usar os teus conhecimentos, Arquimedes. Podes ser útil ao nosso povo. Bom, nesta aula, densidade de um corpo e a massa específica de um material. A densidade D é uma característica de um corpo, sendo definido pelo quociente, que é o resultado da divisão entre a sua massa e o seu volume. Então, D é igual a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. A massa específica, representada aqui pelo símbolo ρ, que parece um P, é uma característica de um material sendo definido pelo quociente entre a massa de um corpo qualquer, constituído apenas por esse material, e o seu volume. Então, o ρ, que representa a massa específica, é igual à massa do material sobre o volume do material. Se o corpo for homogêneo, ou seja, constituído por apenas um material e maciço, temos que a densidade desse corpo será igual à massa específica do material que o compõe. Caso o corpo seja constituído por mais de um material, a densidade desse corpo deve ser calculada como segue. Densidade é igual à massa do material 1 mais massa do material 2 mais tantas massas que eu tiver de determinados materiais, dividido pelo volume do material 1 mais volume do material 2 mais tantos volumes eu tiver. No Sistema Internacional de Medida SI, a unidade de densidade da massa é quilos por metros cúbicos. No CGS, centímetros gramas segundo, a unidade de densidade e massa específica é gramas por centímetro cúbico, sendo 1 grama por centímetro cúbico igual a 10 ao cubo quilos metros cúbicos. Lembre-se que 1 litro é igual a 1 decímetro ao cubo, que é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Notas. A massa específica da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 quilo por litro, que é igual a 10 ao cubo quilos metros cúbicos. O instrumento que mede a densidade de um fluido é o denominado densímetro. Vamos então ao exercício 1. O chocolate é um dos alimentos mais apreciados em todo o mundo. Sua composição básica é a semente do cacau, o fruto do cacaueiro, árvore originária da América Central. O cacaueiro pode atingir cerca de 5 metros de altura e viver até 100 anos. A fruta pode pesar cerca de 1 quilo e possuir 50 sementes. Então nós temos a foto aí que diz assim: o nome científico do cacaueiro é Theoblama cacau. Theoblama tem origem no grego, alimento dos deuses. E não é que é mesmo? Para se produzir o chocolate, as sementes de cacau passam primeiramente por um processo de fermentação, o que altera
e acentua seu sabor. Em seguida, elas são secas, tostadas e moídas, transformando-se numa pasta que serve de base para uma imensa variedade de produtos, tais como as barras de chocolate, meio amargo e ao leite, o chocolate em pó, o chocolate com amendoim e caramelo e etc. Apesar de ser considerado hoje um alimento acessível a muitas pessoas, o chocolate já foi considerado uma bebida reservada para reis e sacerdotes dos povos mesoamericanos, pré-colombianos. Na imagem diz assim: ilustração do Códice Xochitl, cultura mística, século 9 a 16, no qual há reis compartilhando a bebida chocolate, do Nautré, língua dos astecas, chocó, amargo e água. Eles tomavam essa bebida somente em cerimônias específicas. Na segunda figura, preparo tradicional de chocolate, que é feito manualmente a partir de amêndoas secas e torradas do cacau, baunilha e pimenta. Um dos tipos de chocolate de maior sucesso é o aerado. Para produzi-lo, o fabricante injeta nitrogênio gasoso enquanto o chocolate ainda está em processo de endurecimento. As bolhas de ar aprisionadas na barra aerada conferem uma textura diferenciada em relação à barra comum maciça. Considere que a massa específica do chocolate ao leite seja 1.300 kg/m3 e que a densidade de uma barra de chocolate aerado seja igual a 0,5 g/cm3. Letra A. Qual é o volume em centímetro cúbico de uma barra maciça de chocolate com 325 gramas de massa? O primeiro exercício, então, ele pede para que a gente considere a massa específica do chocolate ao leite seja 1.300 kg/m3, que a densidade de uma barra de chocolate aerado seja igual a 0,5 g/cm3. A letra A ele pede qual é o volume em centímetro cúbico de uma barra maciça de chocolate com 325 gramas. Então é o seguinte, vamos anotar os dados que o problema nos dá. Sendo a massa específica, representada pela letra Rho, do chocolate, igual a 1.300 quilos por metro cúbico. Nós vamos transformar isso em grama. Então vai ser 1,3 gramas por centímetro cúbico. Simplesmente a gente divide por 1.000. Você divide isso aqui por 1.000, vai dar 1,3 gramas por centímetro cúbico. E a massa do chocolate, segundo o problema, são 325 gramas. São 325 gramas. Então, resolvendo, nós vamos fazer assim. Densidade, representada pela massa específica do chocolate. Ou você pode colocar a própria densidade de chocolate. É igual a massa do chocolate dividido pelo volume do chocolate. Substituindo os valores, então, nós temos tudo isso aqui vale 1,3. 1,3 é igual, qual é a massa do chocolate? 325 sobre o volume do chocolate. Então, volume de chocolate é igual a 325 dividido, eles trocam de posição, 1,3. Quando você divide 325 por 1,3, vai dar 250 centímetros cúbicos. Letra B. Suponha que o fabricante produza uma barra de chocolate aerado cujo volume seja igual ao volume da barra maciça, que foi calculado no item A.
Qual foi a massa de chocolate em grama economizada nesse processo? Vamos resolver então a letra B, que fala assim: suponha que o fabricante produz uma barra de chocolate aerado cujo volume seja igual ao volume da barra maciça, que foi calculado no item A. Qual foi a massa de chocolate em gramas economizada nesse processo? Bom, nós temos então os dados que a gente pode retirar do problema, que é a densidade da barra aerado é 0,5 gramas por centímetro cúbico. O volume da barra aerado, que nós calculamos na letra A, deu 250 centímetros cúbicos. Nós temos que considerar também que essa barra de chocolate, no texto ele fala que foi feito com nitrogênio, né? Então, fica as bolhas de ar. O ar a gente vai considerar zero. A gente não considera a massa do ar no problema. Então a fórmula vai ser, então, densidade do chocolate aerado é igual à massa do chocolate mais a massa do ar, porque eu tenho que considerar os dois, dividido pelo volume do chocolate aerado. Ou barra, né? Então a densidade, o problema me dá que é 0,5. A massa do chocolate é o que eu vou achar, né? E aqui é zero, porque a gente vai desconsiderar. O volume, 250 centímetros cúbicos. Não vou precisar converter porque os dois já estão em centímetros. Quando a gente multiplica, ó, massa de chocolate mais zero vai ficar massa de chocolate, que é igual 250 multiplica 0,5. 250 multiplicado por 0,5 vai dar metade, 125. Como é massa, gramas. Questão 2. Você sabe o que é um gadget? Segundo o dicionário OAIS da língua portuguesa, o gadgets são objetos que nem sempre se destacam pela utilidade, mas pela engenhosidade. De fato, esse termo era muito utilizado por antigos marinheiros europeus para designar peças ou dispositivos mecânicos cujo nome era ignorado. A origem da palavra inglesa gadget é o francês gadget, peça mecânica. Atualmente, os gadgets são muito apreciados para enfeitar escritórios e salas de estar, conferindo um ar lúdico a esses ambientes. Observe o exemplo seguinte, denominado máquina de ondas. Esse gadget funciona do seguinte modo: o suporte preto contém mecanismos elétricos que balança o tubo de acrílico no sentido horário e anti-horário. Durante esse balanço, os dois líquidos immiscíveis contidos em seu interior, água tingida de azul e óleo transparente, simulam o movimento das ondas do mar. Suponha que 60% do volume do tubo seja preenchido por água e 40% por óleo. Qual é a densidade do corpo? Água mais óleo, em gramas por centímetro cúbico, contido dentro desse gadget. Considere que a massa específica da água seja 1 grama por centímetro cúbico e a do óleo 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então vamos ao exercício 2. Suponha que 60% do volume do tubo seja preenchido por água e 40% por óleo. Qual é a densidade do corpo da água mais óleo, em gramas por centímetro cúbico, contido dentro desse gadget? Considere que a massa específica da água seja 1 grama por centímetro cúbico e a do óleo 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então nós já estamos aqui, ó. Ele coloca que o volume da água é 60%. 60% é 0,6 do volume total. O volume do óleo, ele diz que é 40%, então é 0,4 vezes o volume total. A massa específica da água, representada pelo ρ, vai ser 1 grama por centímetro cúbico, e a do óleo 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então a fórmula era bem parecida com as demais, só que eu tenho duas substâncias. Então eu tenho que considerar a densidade total é o próprio ρ. A densidade da água
mais o óleo. A densidade aqui é a massa específica. A massa específica da água mais a do óleo vai ser massa da água mais massa do óleo dividido pelo volume da água mais volume do óleo. Só que essa massa da água, a gente tem que perceber que ela está misturada ao óleo. Então eu tenho que fazer o seguinte. A densidade não é igual a massa sobre volume, então a densidade é o ρ, que é a massa específica. Massa vezes volume. Então a massa será o ρ vezes o volume. Vezes o volume total. Porque eu tenho que considerar que é uma porcentagem do volume da água, uma porcentagem do volume do óleo, vezes o volume total. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. A massa da água vai ser o ρ da água vezes o volume da água vezes o volume total. Mais massa do óleo. ρ do óleo vezes volume do óleo vezes volume total. E aqui embaixo, eu somando o volume da água mais o volume do óleo, vou ter o volume total. Então aqui eu posso eliminar volume total, volume total, volume total, e vou resolver ali, ó. ρ da água vezes o volume da água. 1 vezes 0,6 mais ρ do óleo vezes o volume do óleo. 0,8 vezes 0,4. Igual 1 vezes 0,6, 0,6. 0,8 vezes 0,4, então 0,8 vezes 0,4. 8 vezes 4, 32. Quantas casas eu andei? 2. Então vai dar 0,32. 0,6 mais 0,32 vai dar 0,92. Eu estou calculando, tem o ρ, então gramas por centímetro. Aula 12. Pressão de uma força. Pressão. Considere que um corpo seja apoiado em uma superfície como mostra a figura seguinte. A pressão média, PM, que um corpo sólido, líquido ou gasoso exerce sobre a superfície é definida pelo quociente entre a intensidade da força normal do contato, ele, e a área de contato entre esse corpo e a superfície. Então, a pressão média é igual a normal sobre área. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de pressão normal por metro quadrado denomina-se 1 Pascal, que é igual a uma normal dividido por metro quadrado. Notas: uma atmosfera TM é igual a 1,013 vezes 10 a quinta newton metros quadrados. É a pressão exercida pelo ar ao nível do mar a 45 graus de latitude e a 0 graus Celsius. Apesar de indicarmos a pressão em uma superfície por pequenas setas ortogonais à superfície, a pressão é uma grandeza escalar, ou seja, ela é caracterizada apenas pela sua intensidade. Isso decorre da própria intensidade de pressão. Pressão é uma grandeza associada a um empurrão. Não se define pressão se a força de contato for um puxão ou um esfregão. Quando a pressão exercida for uniformemente distribuída pela superfície, podemos omitir o termo média, ou seja, a pressão em qualquer pequena região da superfície de contato é igual à pressão média de toda a superfície. Então, P é igual à pressão média. Um instrumento que mede a pressão de um fluido, líquido ou gás é denominado manômetro, ou barômetro no caso de pressão atmosférica. Exercício 1. Observe o esquema seguinte, que mostra os principais elementos que compõem tradicionalmente a estrutura de uma pequena edificação de alvenaria, tijolos, com estrutura de concreto armado, concreto estruturado com barras de aço. Então nós temos uma casa. Vejamos quais são as principais funções desses elementos. A laje é a placa que separa dois pavimentos. Além de sustentar as pessoas e a mobília que nelas estão apoiadas, as lajes também sustentam peso próprio e auxiliam no enrijecimento da edificação. Muitas ainda contêm encanamentos de fiação elétrica. Lajes costumam estar apoiadas em barras horizontais denominadas vigas. As vigas, por sua vez, apoiam-se em barras verticais, denominadas pilares. Os pilares, além de sustentarem os esforços transmitidos pelas vigas, também suportam os esforços provenientes dos pilares do pavimento superior. As barras horizontais que interligam os pés dos pilares são denominados baldrames.
Sua principal função é suportar as paredes que se encontram nelas apoiadas. Para que os pilares possam se apoiar adequadamente no solo, suas bases são alargadas. Essas bases são denominadas sapatas, um tipo de fundação. Ao projetar uma edificação como essa, o engenheiro ou engenheira, arquiteto ou arquiteto, precisa dimensionar esses elementos estruturais. Para compreender um pouco sobre esse processo, vamos considerar um modelo bastante simples de dimensionamento. Letra A. Sabe-se que a resistência à compressão do solo dessa construção é igual a 200 kN metros quadrados. Calcule a força máxima que uma sapata pode aplicar sobre esse solo, sabendo que a base tem dimensões 1 metro por 1 metro. Então vamos agora resolver o exercício 1 da aula 12. Sabendo que a resistência à compressão do solo dessa construção é igual a 200 kN por metro quadrado, calcule a força máxima que uma sapata pode aplicar sobre esse solo, sabendo que a base tem dimensões de 1 metro por 1 metro. Então os dados que o problema me dá são os seguintes. Vamos resolver o exercício 1A. Então nós temos pressão do solo vai ser 200 kN por metro quadrado. Eu vou ter que transformar esse quilo em mil. Então, 200 vezes 10 ao cubo Newton metro quadrado. Nós não vamos trabalhar com quilo, mas com pascal, não em quilo pascal. Nós temos também a área da sapata. No enunciado diz que a sapata tem dimensões 1 por 1, mas ela vai ter profundidade. Então, na verdade, a profundidade é sempre meio metro. Então, vai ser 1,5 metros vezes 1,5 metros. Quando você multiplica 1,5 por 1,5, vai dar 2,25 metros quadrados. Então, essa é a área da sapata. Então, vamos calcular a normal da sapata. É isso que o problema nos pede. Então, peso do solo é igual a normal da sapata sobre a área da sapata. Então, quanto que é o peso do solo? 200 vezes 10 ao cubo. A normal da sapata que eu vou achar. Sobre a área da sapata. Vamos então resolver isso. Então, normal da sapata vai ser igual a 200 vezes 10 ao cubo vezes 2,25. Quando você multiplica 200 vezes 2,25, vai dar 450. vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é quilo, então 450 quilonewtons. Letra B. Sabe que a resistência à compressão de uma pilar é igual a 10 megapascal. Suponha que o esforço na base de um pilar, devido ao seu peso próprio e ao esforço introduzido pela laje, seja 400 kN. Calcule a medida do lado do quadrado da seção transversal desse pilar, de modo que ele resista a esses esforços. Bom, a letra B, sabe-se que a resistência à compressão de um pilar é igual a 10 megapascal. Suponha que o esforço na base de um pilar, devido ao seu peso próprio e ao esforço introduzido pela laje, seja de 400 kN. Calcule a medida do lado do quadrado da seção transversal desse pilar, de modo que ele resista a esses esforços. Bom, os dados que o problema me dá, então, a pressão do pilar é 10 megapascal. Então, eu vou ter que converter isso. 10 vezes 10 a sexta pascal. Porque mega é 10 a sexta. Normal do pilar é 400 kN. Então, 400 vezes 10 ao cubo newtons. O que ele está pedindo para calcular?
Calcule a medida do lado do quadrado da transversal desse pilar, de modo que ele resista a esses esforços. Então, pressão do pilar é igual a normal do pilar sobre a área. A área é um quadrado, então eu posso converter isso para L ao quadrado. Então vai ficar assim: pilar 10 vezes 10 à sexta igual a 400 vezes 10 ao cubo sobre L ao quadrado. L porque é um quadrado, então L vezes L vai dar a área. Bom, então fazendo a conversão aqui, vai ficar L ao quadrado é igual a 400 vezes 10 ao cubo dividido por 10 vezes 10 à sexta. Bom, eu posso fazer o seguinte: L ao quadrado é igual a 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo sobre 10 vezes 10 à sexta. Então vai ficar 4 vezes 10 à quinta vezes 10 à sétima. Então vai ficar 4 vezes 10 à quinta menos 7. Que é igual a 4 vezes 10 a menos 2. Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2. Raiz de 4, 2. 10 elevado a menos 2, 2 dividido por 2 vai dar menos 1. 0,2. 0,2 metros. Portanto, 0,2 centímetros de 10 ao quadrado vai ficar 20 centímetros. Número 2. Em 1657, Otto von Guericke nasceu em 1712 e faleceu em 1686, prefeito da cidade de Magdeburgo, Alemanha, realizou experimentos de grande relevância para a história da ciência. Ele demonstrou publicamente que a pressão atmosférica é realmente muito intensa. Seu aparato experimental era relativamente simples. Em primeiro lugar, ele construiu 2 hemisférios ocos de cobre. E, em seguida, ele os encaixou perfeitamente, de modo a constituir uma casca esférica de 50 centímetros de diâmetro. Depois de selar a borda de contato entre os 2 hemisférios, Guericke extraiu praticamente todo o ar interno à casca esférica, utilizando a bomba de vácuo, que ele mesmo havia inventado, cerca de 2 anos antes. Então nós temos o desenho onde diz assim: os hemisférios originais de Magdeburgo e a bomba de vácuo de Guericke, Museu, Munique, Alemanha. Finalmente, para comprovar dramaticamente os efeitos da pressão atmosférica, Guericke ordenou que atrelassem 8 cavalos em cada hemisfério e que estes tentassem separá-los. Confira na ilustração seguinte, retirada do seu livro Experimenta Nova Magdebúrgica de Vácuo Espalho. Novos experimentos de Magdeburgo sobre o vácuo. Na página 177, nós vemos a figura. De fato, a pressão atmosférica exerce uma força tão intensa sobre cada hemisfério que não é possível separá-los dessa forma. Suponha, por simplificação, que o experimento de Guericke tivesse sido realizado com 2 placas em forma de cilindro. Essas placas, bem como as forças nela aplicadas, estão ilustradas a seguir. Pressão atmosférica de um lado, pressão atmosférica do outro. A pressão atmosférica é considerado 1 Pascal, 10 à quinta Nm². Tensão, 8 cavalos. Tensão, 8 cavalos. Então eu tinha 8 cavalos puxando de um lado, 8 cavalos puxando do outro. E a área é de 0,2 metros quadrados em cada cilindro. Calcule a intensidade da força de tração exercida por cada um dos 16 cavalos. Exercício 2 da aula 12. Calcule a intensidade da força de tração exercida por cada um dos 16 cavalos. Bom, nós vamos considerar que tensão é igual a força atmosférica. Força atmosférica eu posso abrir entre pressão atmosférica vezes área. Agora, então, é só substituir os valores. Tensão atmosférica é 1 vezes 10 à quinta Pascal. E a área, o problema nos dá que é 0,2.
Então, tensão é igual a 0,2 vezes 10 à quinta. Achei a tensão. Quantos cavalos são, que ele me diz ali? 16 cavalos. E vai ficar 8 cavalos de cada lado. Então, eu vou pegar esse valor, que é de um disco, e vou dividir por 8. 0,2 vezes 10 à quinta vai dar 20 mil. 20 mil dividido por 8. 20 mil dividido por 8 vai dar 2.500 newtons. Esse é o valor da tensão.